A peste negra ou peste bubônica chegou à Europa no século XIV, mais especificamente em 1347, trazendo consigo uma das pandemias mais devastadoras da história humana. Mas antes de falarmos sobre os horrores da doença, é essencial entender o cenário da Europa daquela época. A sociedade europeia já enfrentou uma série de crises. A Guerra dos 100 Anos, travada entre Inglaterra e França, além das constantes disputas internacionais entre reinos, criou um ambiente perfeito para a propagação de uma doença fatal. A Guerra dos 100 Anos começou em 1337 em uma disputa pelo trono francês, e se arrastou até 1453. Esse conflito fez com que camponeses e trabalhadores, essenciais para a economia medieval, fossem recrutados para o campo de batalha. Com a interrupção da produção agrícola, a fome e a miséria se espalharam, tornando a população ainda mais vulnerável. Neste cenário caótico, a peste negra encontrou terreno fértil para se alastrar. Além disso, as condições de vida nas cidades e no campo eram extremamente precárias. A falta de higiene, a superlotação urbana e os constantes conflitos militares tornaram a população suscetível a epidemias. A medicina era rudimentar, baseada em superstições e crenças religiosas, e muitos acreditavam que as doenças eram punições divinas. O que ninguém sabia era que uma peste mortal já estava no caminho, vinda pelo Mar Negro, prestes a desembarcar nas costas da Europa. O continente estava prestes a enfrentar uma catástrofe sem precedentes. Em 1347, a peste finalmente chegou à Europa, mas seu ponto de origem remonta à Ásia Central, onde ocorreram os primeiros surtos, provavelmente em forma de uma bactéria chamada Yersinia pestis, transmitida por pulgas de roedores. Mas como ela chegou na Europa? Durante o auge da Rota da Seda, uma das principais vias comerciais da época, as cidades portuárias foram a serem adquiridas. O verdadeiro pesadelo começou com a chegada de navios mercantes que trouxeram a peste até as costas do sul da Itália, mais especificamente em Messina, Sicília. Mas o que a guerra entre a Inglaterra e a França tem a ver com isso? Bom, a Guerra dos 100 Anos foi responsável por movimentar exércitos e mercadores entre diversas cidades, criando um cenário perfeito para a propagação da doença. Além disso, os soldados, muitos dos infectados, transitavam entre os campos de batalha e as cidades, levando a peste diretamente aos centros urbanos. No campo de batalha, os exércitos lutaram por território e poder, enquanto nas cidades, os habitantes lutaram contra um inimigo invisível e implacável. Os recursos estavam escassos, e as populações, já exaustas pela guerra e pela peste, estavam em um estado de pânico e desespero. Nesse clima de tensão, a guerra e a peste acabaram se entrelaçando de maneiras inimagináveis. Durante a guerra, os sítios, onde um exército cercava uma cidade para forçá-la a se render, eram comuns. Quando as cidades se recusavam a se entregar, os militares utilizavam táticas de guerra psicológica e biológica para quebrar a resistência. Uma das formas mais macabras e brutais de ataque foi o uso de corpos de pessoas mortas contaminadas pela peste. Esses corpos foram lançados para dentro das cidades sitiadas através de catapultas e outras armas de cerco. O objetivo era claro: espalhar a doença entre a população e enfraquecer a moral dos defensores. Imagine o terror de um povo já amedrontado pela peste, vendo cadáveres em extinção sendo lançados por cima dos muros da cidade. Além de enfrentar um inimigo militar, agora eles ajudarão a combater um inimigo invisível e letal que chegará com os próprios corpos dos mortos. Essa prática, apesar de horrível, foi uma estratégia de guerra cruel, mas eficaz, que explorava o pânico e a superstição da população. A guerra biológica medieval usou a peste como arma para enfraquecer o inimigo, sendo um dos primeiros registros históricos de uma doença sendo usada como estratégia militar. No entanto, mesmo com o impacto devastador da peste, ainda havia muita confusão sobre como a doença se espalhava e como combatê-la. A guerra, por sua vez,
apenas acelerou a propagação da peste, já que soldados contaminados viajavam por vastas regiões, levando a praga a cada cidade e vila por onde passavam. Enquanto os combates continuavam no campo de batalha, a mente das pessoas também era afetada. O medo, a fome e o desespero abalaram a estrutura da sociedade medieval. A confiança nas autoridades, tanto religiosas quanto políticas, desmoronava diante da falta de respostas e do número crescente de mortos. Nesse ambiente de terror, movimentos populares surgiram, como o dos flagelantes, grupos de pessoas que, acreditando que a peste era um castigo divino, vagavam pela cidade se autoflagelando em busca de redenção. O medo de um fim iminente, seja pela espada ou pela doença, levou muitos a procurarem expiação para suas almas, sem saber qual seria a melhor maneira de escapar desse cenário apocalíptico. A resposta inicial das cidades foi um desastre absoluto. Em Messina, quando as autoridades perceberam o que estava acontecendo, procuraram isolar os infectados, mas já era tarde demais. A doença se passou rapidamente para Nápoles, Roma e até Florença, atingindo o coração da Europa medieval. O caos tomou conta. O sistema de saúde medieval, frágil e ineficaz, sem conhecimento sobre doenças infecciosas, colapsou diante da epidemia. Mas enquanto a peste avançava, a guerra não parava. A Inglaterra e a França continuavam lutando ferozmente, travando batalhas enquanto a peste dizimava suas forças. Os soldados infectados se deslocaram entre cidades e campos de batalha, tornando-se vetores vivos da praga. O exército inglês, já enfraquecido, abandonou cidades e vilarejos, deixando um rastro de destruição e doença por onde passava. Era como se a guerra e a peste competissem para ver quem mataria mais. Logo, toda a Europa estava contaminada. Entre 1347 e 1351, a peste matou aproximadamente 25 milhões de pessoas, mais de um terço da população europeia. As cidades ficaram desertas. As ruas foram tomadas por cadáveres. A economia entrou em colapso. E no meio disso tudo, a guerra continuava. A peste não poupava ninguém, nem soldados, nem nobres. Na França, até o rei João II foi atingido pela peste, mas foi o impacto nas classes mais baixas que foi o mais devastador. As classes mais baixas, já sobrecarregadas por fome e miséria, foram dizimadas sem qualquer chance de ocorrência. A Igreja, como uma das maiores instituições da época, foi uma das primeiras a serem confrontada com a magnitude da pandemia. Os líderes eclesiásticos, que até então tinham sido as principais fontes de orientação para questões espirituais e de saúde, viram-se impotentes diante da peste. Isso, claro, gerou uma série de questionamentos sobre sua autoridade e métodos. Mas o que foi ainda mais devastador foi a onda crescente de perseguições aos judeus. Muitas pessoas, desesperadas para encontrar um culpado pela catástrofe, acabaram por acreditar que a comunidade judaica estava envenenando poços de água, espalhando uma doença de forma deliberada. Sem qualquer fundamento científico, essa teoria levou a uma onda de massacres e ataques violentos em várias partes da Europa. Entre 1348 e 1350, mais de 60 comunidades judaicas foram completamente exterminadas. Essa perseguição não foi apenas um reflexo do medo irracional, mas também uma consequência de uma época em que as comunidades judaicas eram frequentemente vistas com desconfiança, devido a seu estilo de vida distinto e, principalmente, à sua recusa em se converter ao cristianismo. De acordo com a visão medieval, isso tornou os judeus os bodes expiatórios perfeitos para as calamidades que atingiam a sociedade. Mas o que as autoridades médicas e religiosas fizeram para tentar combater a peste? Bem, a resposta não foi das mais eficazes. Embora a Igreja tenha tido, ao longo do tempo, alguma experiência acumulada no tratamento de doenças, como as pragas anteriores, o conhecimento científico da época era praticamente inexistente. A verdadeira ciência estava apenas começando a se desenvolver. E é nesse contexto que surgem alguns dos métodos mais bizarros de tratamento. A teoria amiasmática predominava entre os médicos da época, que acreditavam que a peste era causada por miasmas,
uma espécie de ar fétido e contaminado. Para combater essa atmosfera tóxica, os médicos usavam uma máscara com bico de pássaro, conhecida como máscara do médico da peste. As máscaras eram preenchidas com ervas aromáticas, como lavanda e cravo, que supostamente protegiam o usuário do ar contaminado. Com o passar dos anos, a peste negra deixou um rastro de morte e destruição, mas também forçou a sociedade a se adaptar e evoluir de maneiras inesperadas. No campo da medicina, apesar das teorias equivocadas sobre a origem da doença, os desafios impostos pela peste trouxeram alguns avanços inovadores no entendimento da saúde humana. O próprio conceito de quarentena foi implementado em várias cidades, com isolamento de pacientes e controles para evitar a propagação do contágio. A pressão por soluções levou a uma revolução nas práticas de higiene e saúde pública, ainda que sem o conhecimento real sobre a microbiologia. É importante lembrar que, na época, as explicações para a peste eram muitas e variáveis. Enquanto alguns médicos acreditavam em teorias como os miasmas, outros ainda tentavam encontrar remédios ou métodos curativos baseados em poções e remédios naturais. Uma das práticas mais comuns na época era cortar os bubões, os gânglios inchados causados pela peste, na esperança de liberar a infecção e aliviar a dor. Outros tentavam remédios como sanguessugas ou até mesmo ferramentas cauterizantes. No entanto, apesar do esforço, o número de vítimas continuou a crescer e os avanços reais na cura só ocorreriam séculos depois. Mesmo com todos esses esforços, o que realmente fez a diferença foi o avanço nas condições de vida e infraestrutura. A peste e os anos de guerra resultaram em uma diminuição drástica da população, o que gerou uma escassez de mão de obra. Isso levou à transformação das estruturas sociais e ao enfraquecimento do sistema feudal. Com menos trabalhadores disponíveis no campo, muitos camponeses migraram para as cidades em busca de uma vida melhor. As cidades cresceram e, com isso, surgiram novas oportunidades, como o fortalecimento da classe média e o enfraquecimento da nobreza feudal. O impacto econômico também foi profundo. Com a diminuição da população, o custo de vida caiu. Em muitas áreas, especialmente nas grandes cidades, os aluguéis diminuíram, porque havia mais casas desocupadas do que moradores. Isso, de certa forma, melhorou a qualidade de vida de muitos, já que o custo de alimentação e moradia se tornou mais acessível. Embora a perda de vidas tenha sido devastadora, a escassez de pessoas também trouxe a oportunidade de conhecimento e atualização em várias partes da Europa. A peste negra também trouxe à tona uma ideia de solidariedade em tempos de crise. As cidades passaram a adotar novas práticas de higiene pública, como a limpeza das ruas e a coleta de lixo. Esses avanços, embora rudimentares para os padrões modernos, marcaram o início da construção das cidades como centros mais organizados e controlados. Mas o que é mais marcante é o legado psicológico deixado pela pandemia. As pessoas conseguem enxergar a vida com uma nova perspectiva, mais frágil, mais efêmera, mas também mais cheia de possibilidades. Apesar das tragédias, os avanços na medicina, a transformação social e até as mudanças econômicas foram os primeiros passos para um mundo mais moderno, mais consciente das necessidades de higiene, saúde pública e organização social. Nos dias de hoje, ao olhar para trás, podemos ver o impacto profundo que a peste negra teve em nossa história. Com quase 200 milhões de mortos, a Europa perdeu quase 40% de sua população. Essa perda devastadora alterou o curso da história humana e ajudou a moldar a sociedade moderna como a conhecemos, e quem diria, uma das maiores pandemias da história da humanidade, que trouxe tanta destruição, também abriu portas para a evolução em muitos aspectos da vida humana. A peste negra foi, sem dúvida, um dos maiores marcos históricos da nossa história. Nos forçou a enfrentar a fragilidade da vida e a importância da nossa capacidade de adaptação, evolução e aprendizagem. De certa forma, uma crise trouxe a ciência e a humanidade mais próxima do que nunca, deixando uma marca indelével no curso da história. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!